Esta planta cresce sozinha e vale ouro. Você já ouviu falar de uma planta que parece mágica? Ela cresce sem precisar de muito cuidado, aparece até em lugares onde ninguém plantou e, o melhor de tudo, pode trazer benefícios incríveis para quem a encontra. Essa planta existe de verdade, em muitos casos, é considerada tão valiosa quanto ouro. Estamos falando da hortelã-pimenta, do dente-de-leão, da babosa, aloe vera, e de outras ervas e plantas que se espalham sozinhas e têm usos que vão desde a cozinha até a saúde. Neste texto, vamos explicar por que elas são tão especiais, como reconhecê-las e por que vale a pena prestar atenção nelas. 1. Por que essas plantas são tão fáceis de crescer? Imagine que você tem um quintal ou até mesmo um vaso na janela. Se você plantar uma semente de feijão, vai precisar regar todo dia, cuidar para que o sol não queime a plantinha e até proteger de pragas. Agora, pense em uma planta como o dente-de-leão. Você já deve ter visto suas flores amarelas crescendo no meio do asfalto, em terrenos baldios ou até entre as pedras de um muro. Ela não precisa de ninguém para regar, adubar ou proteger. Basta cair uma semente no chão e, em pouco tempo, lá está ela, forte e saudável. Isso acontece porque essas plantas são resistentes. Elas se adaptam a diferentes tipos de solo, aguentam sol forte, chuva e até falta de água por um tempo. Algumas, como a hortelã, crescem tão rápido que, se você não controlar, podem tomar conta de todo o canteiro. Outras, como a babosa, sobrevivem em lugares secos e pedregosos, onde poucas plantas conseguiriam viver. Exemplo do dia a dia. Sabe quando você vê mato crescendo no meio da calçada? Muitas vezes, são plantas como a erva de Santa Maria ou a picão preto, que nascem sem ninguém ter plantado. Elas são tão fortes que conseguem brotar até em rachaduras do concreto. 2. Por que elas valem ouro? Quando dizemos que essas plantas valem ouro, não estamos falando de vender por dinheiro, embora algumas realmente sejam vendidas. O que queremos dizer é que elas têm usos práticos que podem economizar tempo, dinheiro e até melhorar a saúde. Vamos ver alguns exemplos. Na cozinha, temperos e chás que todo mundo conhece. Hortelã-pimenta. Quem nunca tomou um chá de hortelã para ajudar na digestão? Ela também é usada para fazer molhos, sucos e até sobremesas. E o melhor, cresce tão fácil que, se você plantar um galinho, em poucas semanas terá uma moita cheia. Manjericão, usado em pizzas, massas e saladas. Se você deixar um pé de manjericão no quintal, ele pode se espalhar sozinho e dar folhas o ano todo. Salsa e cebolinha, essas duas são clássicas. Se você cortar um maço e deixar o talo na água, em poucos dias nascem raízes novas. Depois, é só plantar na terra e ter tempero fresco sempre. Exemplo prático: se você gasta R$ 5 por semana em maços de salsa no mercado, em um mês são R$ 20. Mas se você plantar um pé no quintal ou até em um vaso, terá salsa fresca por meses, sem gastar nada. B. Na saúde, remédios naturais que estão ao alcance. Babosa, aloe vera. O gel dentro das folhas é ótimo para queimaduras, picadas de inseto e até para hidratar a pele. Muitas pessoas compram produtos com babosa na farmácia, mas ter um pé em casa é como ter um kit de primeiros socorros natural. Dente de leão. As folhas podem ser usadas em saladas, são ricas em vitaminas, e as raízes, em chás que ajudam o fígado. Em alguns países, é vendido como remédio natural. Erva cidreira. Um chá feito com suas folhas acalma os nervos e ajuda a dormir. Cresce tão fácil que, se você não podar, vira uma moita enorme. Exemplo prático: uma pomada para queimaduras com babosa pode custar R$ 30 na farmácia. Mas se você tiver um pé de babosa em casa, pode usar o gel direto da folha, de graça. C. No jardim, plantas que ajudam outras plantas. Algumas dessas plantas não servem só para consumo. Elas também protegem o solo e afastam pragas, como se fossem guardiãs do jardim. Capuchinha tem flores bonitas e comestíveis, mas o mais legal é que ela atrai pulgões, evitando que eles ataquem outras plantas, como tomateiros. Calêndula, suas flores amarelas ou laranjas são usadas em chás e pomadas, mas também repelem insetos ruins para a horta. Comfrey, as folhas são ricas em nutrientes e podem ser usadas como adubo natural. Basta picar e colocar na terra.
Exemplo prático: se você tem uma horta e planta calêndula ao redor, pode evitar o uso de venenos contra insetos, economizando dinheiro e mantendo os alimentos mais saudáveis. D. Para vender um dinheiro extra no fim do mês. Algumas dessas plantas são tão procuradas que as pessoas pagam por elas. Veja alguns exemplos. Hortelã, vendido em feiras, mercados e até para empresas que fazem chás e produtos naturais. Babosa, muitas pessoas compram mudas para ter em casa, e o gel é vendido em lojas de produtos naturais. Dente de leão, em alguns lugares, as raízes são vendidas para fazer chás desintoxicantes. Erva doce, as sementes são usadas em chás e remédios caseiros, e um pacotinho pode custar R$ 10 ou mais. Exemplo prático: se você tiver um quintal grande e plantar hortelã, pode vender maços na feira local. Com 10 maços por semana a R$ 3 cada, são R$ 120 por mês só com uma planta que cresce sozinha. 3. Como identificar e cultivar essas plantas? Agora que você já sabe por que essas plantas são valiosas, deve estar se perguntando: como eu faço para ter essas plantas em casa? A boa notícia é que muitas delas já estão por aí, crescendo sem que ninguém perceba. Vamos ver como reconhecê-las e cultivá-las. Há plantas que já estão no seu quintal, ou na rua. Antes de sair comprando sementes, dê uma olhada ao redor. Muitas dessas plantas já crescem em terrenos baldios, calçadas e até no seu próprio quintal. Veja como identificá-las: dente de leão, folhas compridas com bordas serrilhadas e flores amarelas. Quando as flores secam, viram bolinhas brancas que soltam sementes ao vento. Hortelã, tem um cheiro forte e característico. As folhas são verdes e um pouco peludas, e a planta cresce em moitas. Babosa, folhas grossas e carnudas, cheias de gel. Parece um cacto, mas não tem espinhos. Picão preto, folhas pequenas e flores amarelas. Quando as flores secam, grudam na roupa, por isso o nome picão. Dica: se você encontrar uma dessas plantas na rua, pode pegar um galho ou uma semente e plantar em casa. Muitas se adaptam fácil. B. Como plantar e cuidar? Mesmo sendo plantas resistentes, algumas dicas ajudam a garantir que elas cresçam fortes. 1. Solo. A maioria gosta de terra solta e com um pouco de matéria orgânica, como restos de folhas ou esterco. 2. Água. Regue quando a terra estiver seca. Algumas, como a babosa, preferem pouca água. Outras, como a hortelã, gostam de solo úmido. 3. Sol. A maioria precisa de sol, mas algumas, como a hortelã, também crescem na sombra. 4. Espaço. Plantas como a hortelã e o dente de leão se espalham rápido. Se você não quiser que tomem conta do quintal, plante em vasos. Exemplo prático: se você quiser plantar hortelã, pode pegar um galho de um pé que já existe, colocar em um copo com água até nascerem raízes e depois plantar na terra. Em poucas semanas, terá uma moita nova. C. Cuidados para não errar: não use veneno. Como essas plantas são usadas na comida e na saúde, evite pesticidas. Se tiver pragas, use soluções naturais, como água com sabão neutro. Podar de vez em quando. Plantas como a hortelã crescem muito. Se você podar, elas ficam mais fortes e produzem mais folhas. Colher na hora certa. Folhas para chá ou tempero devem ser colhidas pela manhã, quando estão mais frescas. Evite colher depois da chuva, porque podem ficar molhadas e estragar. 4. Mitos e verdades sobre essas plantas. Muita gente tem dúvidas sobre essas plantas que crescem sozinhas. Vamos esclarecer alguns mitos. Marca de cruz. Mito 1. Se cresce sozinha, é mato e não serve para nada. Marca de seleção branca. Verdade. Muitas dessas plantas são usadas há séculos na medicina e na culinária. O que chamamos de mato muitas vezes é um remédio ou tempero grátis. Marca de cruz. Mito 2. Todas as plantas que crescem sozinhas são ruins para o jardim. Marca de seleção branca. Verdade. Algumas, como a calêndula e a capuchinha, ajudam a proteger outras plantas. Elas atraem insetos bons e afastam os ruins. Marca de cruz. Mito 3. Plantas que crescem fácil não têm valor. Marca de seleção branca. Verdade. O valor não está na dificuldade de cultivar, mas nos benefícios que trazem. A babosa, por exemplo, é usada em produtos que custam caro nas lojas.
Marca de cruz mito 4. Se eu plantar, vai crescer igual mato e não vou conseguir controlar. Marca de seleção branca verdade. Algumas plantas, como a hortelã, crescem rápido, mas você pode podar ou plantar em vasos para controlar. Outras, como a babosa, crescem devagar e não dão trabalho. 5. Resumo final. Por que vale a pena prestar atenção nessas plantas? Depois de tudo que vimos, fica claro que essas plantas que crescem sozinhas são verdadeiros tesouros escondidos. Elas não precisam de muito para viver, mas oferecem muito em troca. Vamos recapitular os principais pontos. 1. Economizam dinheiro. Você deixa de gastar com temperos, remédios e até produtos de beleza. 2. São fáceis de cultivar. Basta um pouco de terra, água e sol para terem uma plantação saudável. 3. Trazem benefícios para a saúde, chás, pomadas e alimentos naturais que ajudam no dia a dia. 4. Podem gerar renda. Se você tiver espaço, pode vender folhas, mudas ou produtos feitos com elas. 5. Ajudam o meio ambiente. Muitas dessas plantas atraem abelhas, melhoram o solo e reduzem a necessidade de venenos. Exemplo final. Imagine que você tem um quintal pequeno. Se plantar hortelã, babosa e manjericão, terá temperos frescos para cozinhar todos os dias. Remédios naturais para queimaduras, dores de barriga e insônia. Uma fonte de renda extra se decidir vender o que sobrar. E o melhor, tudo isso com pouco trabalho, porque essas plantas crescem quase sozinhas. Conclusão: a natureza é cheia de surpresas. O que muitos chamam de mato ou erva daninha pode ser, na verdade, uma planta valiosa que está ali, ao alcance das mãos, esperando para ser usada. A hortelã-pimenta, o dente-de-leão, a babosa e tantas outras são exemplos de como algo simples pode fazer uma grande diferença no nosso dia a dia. Então, da próxima vez que você vir uma plantinha crescendo no meio do caminho, pare e pense: será que essa planta vale ouro? Pode ser que sim. E o melhor de tudo é que ela não custa nada para crescer. Basta um pouco de atenção e cuidado para transformar algo comum em algo extraordinário. E não é só no quintal ou na beira da estrada que essas plantas valiosas aparecem. Muitas delas nascem até em vasos abandonados, frestas de calçadas ou terrenos baldios. O segredo está em observar e aprender a reconhecê-las. Por exemplo, aquela erva com cheiro forte que cresce perto da sua casa pode ser a hortelã, que além de refrescar o hálito, ajuda na digestão e afasta mosquitos. Ou então aquela folhinha com flores amarelas que todo mundo pisa sem pensar, pode ser o dente-de-leão, que serve para fazer chá, saladas e até remédios caseiros. Outra planta que muita gente não dá valor é a urtiga. Quem já encostou nela sabe que ela queima a pele, mas o que poucos sabem é que suas folhas são ricas em ferro e podem ser usadas em sopas ou chás para combater anemia. E não precisa ter medo, depois de cozida, ela perde o efeito irritante e vira um alimento nutritivo. Já a tanchagem, aquela plantinha com folhas largas que aparece em qualquer cantinho úmido, é ótima para cicatrizar feridas e aliviar picadas de inseto. Basta amassar uma folha e colocar no machucado que a dor some rapidinho. O mais legal é que essas plantas não precisam de muito para crescer. Elas se adaptam ao solo, ao clima e até à falta de água. Enquanto outras plantas morrem por falta de cuidado, essas sobrevivem e ainda oferecem benefícios. É como se a natureza tivesse colocado ali, de graça, uma farmácia e um supermercado ao mesmo tempo. E o melhor, sem agrotóxicos, sem embalagens plásticas e sem gastar um centavo. Mas atenção, nem toda planta é segura. Antes de usar qualquer uma, é importante ter certeza do que é. Uma dica é pesquisar em sites confiáveis ou pedir ajuda a alguém que entende do assunto, como um agricultor ou um herborista. Também é bom evitar plantas que crescem em lugares poluídos, como perto de lixo ou esgoto, porque elas podem absorver substâncias ruins. Se você nunca parou para olhar as plantas ao seu redor, comece agora. Pegue uma folha, cheire, observe a textura. Pode ser que você descubra que tem um tesouro escondido bem debaixo do seu nariz. E se decidir cultivar algumas, comece com as mais fáceis, como a hortelã ou a babosa. Elas crescem rápido e não dão trabalho. Depois, é só colher e usar no seu dia a dia. No fim das contas, o que parece mato pode ser uma oportunidade.
Uma oportunidade de economizar, de se cuidar melhor e até de ganhar um dinheiro extra. E o mais importante, de se reconectar com a natureza e perceber que as melhores coisas muitas vezes estão bem ali, esperando para serem descobertas. Então, da próxima vez que vir uma plantinha crescendo sozinha, lembre-se, ela pode valer ouro. E o ouro está ao seu alcance, basta saber enxergar. E não precisa ser um especialista para começar. Muitas dessas plantas que crescem sozinhas já fazem parte do nosso cotidiano, mesmo que a gente não perceba. Por exemplo, o boldo, que muita gente usa para aliviar dor de estômago, costuma brotar em terrenos baldios ou até nas frestas de calçadas. Basta pegar um galinho, plantar em um vaso com terra e pronto, você tem um remédio natural sempre à mão. Outra planta comum é a capuchinha, que além de bonita, tem flores e folhas comestíveis, perfeitas para saladas. Ela cresce fácil, sem precisar de muitos cuidados, e ainda atrai abelhas, ajudando o meio ambiente. O legal é que essas plantas não exigem grandes investimentos. Você pode começar com sementes ou mudas tiradas de outras plantas, como a erva cidreira, que se multiplica só de colocar um pedaço do caule na água. Em poucas semanas, já nascem raízes e você pode plantar no quintal ou em um vaso pequeno. Até mesmo a ortiga, que muita gente acha que só serve para dar coceira, é usada em chás para desinflamar o corpo. Se você tiver um cantinho com sombra e um pouco de água, ela cresce sem pedir nada em troca. E não é só para uso pessoal. Muitas pessoas transformam essas plantas em renda extra. Quem mora em cidade grande, por exemplo, pode vender mudas de manjericão ou alecrim em feiras locais ou pela internet. Já quem tem um quintal maior pode cultivar ervas aromáticas, como o tomilho ou a sálvia, e vender para restaurantes ou lojas de produtos naturais. Até as folhas secas de algumas plantas, como a camomila, podem ser embaladas e vendidas como chá. O segredo é começar pequeno, testar o que dá certo na sua região e ir aprendendo aos poucos. Outra vantagem é que essas plantas ajudam a deixar a casa mais bonita e cheirosa. Um vaso de lavanda na janela afasta mosquitos e ainda perfuma o ambiente. O alecrim, além de temperar a comida, pode ser usado para fazer sachês que deixam as roupas com um cheiro fresco. E se você tiver crianças em casa, cultivar plantas pode ser uma atividade divertida. Elas adoram regar, ver as folhas crescerem e até ajudar a colher. É uma forma de ensinar sobre a natureza e mostrar que nem tudo o que é útil precisa vir de uma loja. O mais incrível é que, muitas vezes, essas plantas já estão ao nosso redor, só esperando para serem notadas. Um pé de guaco crescendo no muro pode ser a solução para a tosse. Um dente de leão no jardim pode virar um chá depurativo. Até a tão temida tiririca, que dá trabalho no quintal, tem propriedades medicinais. O importante é observar, pesquisar e experimentar. A natureza é generosa e nos dá de graça o que muitas vezes pagamos caro nas farmácias ou supermercados. Então, da próxima vez que você vir uma plantinha crescendo sozinha, não pense logo em arrancar. Pode ser que ela seja exatamente o que você precisa. Seja para economizar, para se cuidar, para ganhar um dinheiro extra ou simplesmente para trazer mais verde para a sua vida. O ouro da natureza não brilha como metal, mas ele está lá, escondido nas folhas, nas raízes e nas flores. Basta ter curiosidade, um pouco de paciência e disposição para começar. E quem sabe, em pouco tempo, você não se torna um especialista em plantas que valem ouro. E não precisa ser nenhum cientista ou botânico para aproveitar esses tesouros. Muitas dessas plantas já fazem parte do nosso dia a dia sem que a gente perceba. Sabe aquele pé de boldo que nasce no canto do muro? Ele é ótimo para aliviar má digestão e até ressaca. Ou a erva cidreira, que aparece no jardim e acalma os nervos na hora de dormir. Até o dente de leão, que muita gente considera mato, serve para fazer saladas nutritivas ou chás que ajudam a desintoxicar o corpo. O legal é que essas plantas não exigem cuidados especiais. Elas crescem sozinhas porque são resistentes, adaptadas ao clima e ao solo da região. Isso significa que, além de serem úteis, ainda economizam tempo e dinheiro. Em vez de gastar com adubo ou pesticidas, você pode deixar a natureza trabalhar a seu favor. E o melhor, muitas delas se espalham fácil, então, se você aprender a reconhecê-las,
pode até colher mudas para dar de presente ou vender. Outra vantagem é que essas plantinhas costumam ser mais fortes do que as cultivadas em estufas. Como crescem no ambiente natural, elas desenvolvem defesas próprias contra pragas e doenças. Isso quer dizer que, muitas vezes, são mais saudáveis e cheias de nutrientes. Por exemplo, a ortiga, que muita gente evita por causa do ardor ao tocá-la, é rica em ferro e pode ser usada em sopas ou chás para combater anemia. Já a tanchagem, aquela folhinha que aparece nas frestas da calçada, é ótima para cicatrizar feridas e aliviar picadas de inseto. Se você mora na cidade, não precisa desanimar. Mesmo em pequenos espaços, como vasos na sacada ou canteiros na calçada, dá para cultivar algumas dessas plantas. O alecrim, por exemplo, cresce fácil em vasos e serve tanto para temperar comida quanto para melhorar a memória. A hortelã, que se espalha rápido, pode ser usado em sucos, chás e até para afastar mosquitos. E o capim-limão, além de perfumar o ambiente, é um calmante natural. O mais interessante é que, ao prestar atenção nessas plantas, você começa a ver a natureza de um jeito diferente. Aquilo que antes parecia só mato ou sujeira pode se transformar em remédio, alimento ou até fonte de renda. Muitas pessoas já descobriram isso e hoje vendem ervas secas, pomadas caseiras ou mudas em feiras e pela internet. Outras usam as plantas para trocar com vizinhos, criando uma rede de compartilhamento que beneficia todo mundo. Claro, é sempre bom ter cuidado. Nem toda planta que cresce sozinha é segura, e algumas podem ser tóxicas. Por isso, antes de usar qualquer uma, é importante pesquisar ou pedir ajuda a alguém que entenda do assunto. Uma dica simples é começar com as mais conhecidas, como a babosa, a camomila ou a arruda, e ir aprendendo aos poucos. Também vale a pena observar como os animais reagem a elas. Se pássaros ou insetos evitam uma planta, pode ser sinal de que ela não é boa para consumo. O ouro da natureza não está só nas plantas medicinais. Muitas delas também têm valor estético e podem deixar sua casa mais bonita. A flor de São João, por exemplo, tem pétalas amarelas vibrantes e atrai borboletas. A Maria sem vergonha, com suas flores delicadas, enche qualquer cantinho de cor. Até as trepadeiras, como a jasmim-manga, podem transformar um muro feio em um jardim perfumado. O segredo é começar pequeno. Escolha uma ou duas plantas que você já conhece e veja como elas se desenvolvem. Tire fotos, anote o que observou, experimente receitas simples. Com o tempo, você vai ganhando confiança e descobrindo um mundo novo bem debaixo dos seus pés. E quem sabe, em pouco tempo, você não se torna aquela pessoa que todo mundo procura para pedir dicas de remédios naturais ou mudas. A natureza está sempre nos dando oportunidades, mas muitas vezes não percebemos. O que para alguns é apenas uma erva daninha, para outros pode ser a solução para um problema de saúde, uma forma de economizar ou até um novo hobby. Então, da próxima vez que você estiver no quintal, no parque ou até na calçada, olhe com mais atenção. Pode ser que ali esteja o seu próximo remédio, tempero ou até uma nova paixão. Afinal, o ouro verde está em toda parte, basta saber onde procurar.